Se você quer entender mais o que acontece realmente fora do corpo, ou seja, em desdobramento ou mais comumente chamado projeção astral, fica aqui nesse vídeo até o final que eu vou explicar algumas coisas e a minha experiência com a projeção astral. É muito legal a questão da projeção astral, porém a gente precisa ter alguns estudos e alguns cuidados e alguns entendimentos. Tá? Eu vou explicar o porquê disso tudo, né? Eu estudei projeção astral mais ou menos uns 3 anos, estudando e fazendo alguns exercícios para conseguir ter a minha projeção consciente de fato. Tá? E foi surreal assim a minha experiência. E eu tive muito medo na minha experiência também. Né? E esse medo é comum você ter. Né? Então a gente tem o que a gente chama de EV, né? Que começa a ter energia que vibra e você começa a sentir o deslocamento do corpo acontecendo, né? Do seu corpo físico com o seu corpo astral. Então basicamente você, eu costumo falar dessa forma, pelo menos é a forma como eu consigo perceber. Você transfere a sua consciência do corpo físico para o corpo astral. Então você não sente mais o seu corpo físico, que é o que a gente chama de catalepsia projetiva. Né? Você ainda está com a consciência do corpo físico e não consegue mais se movimentar, não consegue sentir. Então você fala, opa, agora vai acontecer alguma coisa. Daí você começa a ter essa vibração e começa a ter esse deslocamento, né, para a projeção. E a primeira vez que eu fiz isso, eu estava deitado num colchão no chão e era no meu consultório antigo. Né? E eu lembro que quando eu saí do corpo, eu grudei, praticamente bati no teto assim do consultório, né, da sala de terapia do consultório. Meus mentores todos chegaram assim, me abraçaram, assim, me agarraram assim. Tipo, calma que é a gente que fala com você. Todas começaram a se apresentar. Porque eu saí assim, eu achei que eu tinha morrido. Daí eu lembro que eu peguei e voltei pro corpo. Falei, cara, que surreal. Né? Que surreal. Foi muito doido assim. E daí depois eu fiz de novo. Né? E foi um outro dia. Daí eu peguei, tive a minha experiência de sair do corpo. E conversar com eles realmente, ver o que aconteceu e tudo mais. E eu lembro que daí eu falei, eu morri. Eu não tô sentindo meu corpo, eu não tô sentindo, eu colocava a mão assim, eu não conseguia sentir meu coração e tal. Não conseguia mexer meu corpo físico, eu via o meu corpo material sentado assim, né? Apagado assim, sentado, tava sentado no sofá fazendo a técnica em posição de lótus, né, de meditação. E eu comecei a falar que eu tava com medo de eu ter morrido. Aí meu mentor falava, não morreu e tal, se afasta do corpo, senão você vai ser puxado e tal. Se desliga do medo, senão você vai ser puxado de volta pro corpo e tal. E começou a explicar como que funcionava, né, o que estava acontecendo. Ele falou, não, você só está no seu corpo astral. Você está no plano astral agora, né? Por isso você está vendo o teu corpo ali, mas isso acontece sempre, você só não se lembra. E agora você está treinando para lembrar. E realmente, treinar para lembrar é o quê? Ficar lúcido, ficar consciente em relação à projeção astral. Né? E muitas vezes as pessoas acham que é uma experiência mística, né? Mas é uma coisa comum, na verdade, de acontecer. Acontece toda noite. Né? Sempre fala, você sai do corpo toda noite, não lembra. Eu comecei a perceber que realmente é verdade. A gente sai do corpo toda noite e não lembra. E eu comecei a pedir para lembrar, comecei a treinar, comecei a ver técnicas que era importante fazer antes de dormir para lembrar e etc. Daí eu comecei a perceber, né, o que você tinha que fazer durante o dia para lembrar. Quanto mais consciente você está durante o dia, mais consciente você vai estar fora do corpo também. Né? Então eu comecei a ter algumas percepções. E muitas vezes você sai do corpo e você acha que é sonho. E não é sonho. Tá? Não é sonho. O que não é projeção astral? Né? É importante falar o que não é, porque essa questão muitas vezes a pessoa confunde com sonho mesmo, né? Eu atendo muita gente que fala pra mim que eu tive um sonho assim, assim, sabe o que quer dizer? A informação me vem na hora, né? Pelos mentores da pessoa. Fala, não, ela não teve sonho, ela realmente estava fora do corpo e acessou X, X e X coisa. Aí ela precisa ter um entendimento disso. Então a primeira coisa, não é sonho, não é imaginação também, não necessariamente é mediunidade. Muitas vezes a pessoa confunde a questão da projeção astral e relaciona com a mediunidade, né? Porque, como eu já disse, mediunidade é ser o intermédio do plano astral, do plano espiritual, para o plano material. Todos nós somos, todos nós temos isso, tá? Então, não é uma coisa que é um privilégio para poucos, digamos assim, nem a projeção astral. Todo mundo consegue se desdobrar e fazer uma projeção consciente.
tá? Ela não acontece sempre de forma consciente. Não acontece, mas quando você treina a sua consciência, você consegue sair de forma consciente. Você consegue ter as experiências que você quer. Não que você quer, mas que você precisa. Né? Experiências muitas vezes com seus mentores, às vezes... Ixi, quantas vezes eu não me peguei tendo reuniões, assim, sabe? Com meus mentores em relação ao meu trabalho, em relação ao que eu tinha que fazer, em relação a se eu continuava ou não aqui, nesse plano, quando eu tive a minha EQM, ixi, muita coisa, tá? Então, assim, você tem esse deslocamento de consciência para o seu corpo astral. Quando você acessa o corpo astral, você começa a ter outra visão das coisas. Tá? Então, hoje eu consigo fazer uma projeção astral sentando para meditar. Em 10 minutos eu consigo acessar o plano astral. Não tanto quanto... Como é que eu posso dizer? Quando eu estou dormindo, deitado e realmente dormi. Apaguei meu corpo material. E daí eu tenho uma projeção um pouco mais vívida, vamos falar dessa forma. Porque quando eu estou meditando e eu consigo fazer a projeção astral meditando, sentado, eu tenho uma energia que eu preciso estar sustentando. Uma parte da minha consciência está sustentando o corpo com a coluna reta aqui, né? Senão eu caio, né? Então, às vezes eu não consigo. Então, deitado, dormindo, é a melhor forma de você conseguir fazer. Aí você começa a ter uma outra forma de experienciar, de experimentar a realidade. Né? Então, acho que o mais legal para mim da projeção astral foi eu perceber que a vida continua, que tudo que eu estava estudando se fez por provar, né? Não é algo que dá para explicar. Vai sair do corpo e tal. Cara, é só você experienciando e fazendo por conta própria para você realmente entender o que eu estou falando. É você ver com os próprios olhos o plano astral e você trazer todas essas informações para o teu corpo material. Então é normal, tá? Então você tem algumas sensações também quando você está projetando, que tem essa vibração. Essa vibração é muito forte. E eu lembro que eu começava a ficar com medo quando eu fazia as técnicas para projetar, porque eu começava a sentir a vibração e falava, putz, agora eu vou sair do corpo, vai dar certo. Aqui eu sempre sempre que eu ia projetar, hoje é mais tranquilo para mim, né? Mas mais no começo, sempre que eu ia projetar, que eu precisava fazer técnica e tal, eu limpava o ambiente, eu conversava com meus mentores, via se tinha algum ser que eu acabaria vendo alguma coisa, eu não queria, né? Sempre queria estar seguro mesmo, né? Porque dependendo do seu estado emocional, você vai com um lugar que está com a tua frequência. Se você está com um estado vibracional de raiva ou de medo, não é bom você fazer uma projeção astral. Por quê? Porque você vai acabar acessando no astral, no outro plano, coisas, lugares, seres e entidades que estão relacionados com essa faixa de frequência. Simplesmente isso. Tá? Outra coisa, uma coisa muito legal, você começa a ter uma sensação de inflar, de expandir o seu corpo. É como se você estivesse falando, nossa, parece que eu tô um balão, parece que eu tô gigante. E realmente tá. Como você está expandindo a consciência para você acessar outro plano, você está com a consciência expandida. Você está muito mais lúcido e mais consciente do que aqui, quando você está no outro plano, mas muito mais. É difícil explicar isso, né? Porque parece que aqui, quem nunca projetou e não estuda a espiritualidade, parece que aqui a gente está muito lúcido, muito consciente. Do lado de lá você tem a percepção, você fala, cara, eu não sei nada, né? Aqui eu estou muito mais consciente de mim mesmo e de tudo o que acontece. É muito diferente. Então você tem uma expansão, você tá consciente da tua aura lá. Né? E muitas vezes você tem uma percepção, eu pelo menos tive muitas vezes essa experiência, né? Uma percepção ampliada no sentido, parece que você está em dois lugares ao mesmo tempo. Cara, isso é muito louco. É como se você tivesse duas visões assim, uma em cima da outra, assim, em dois lugares ao mesmo tempo. É muito louco isso, principalmente quando você fica com parte da tua consciência no corpo material e outra parte no corpo astral. É uma sensação muito diferente, não tem como explicar. Né? Mas eu acho que o ponto importante aqui é repetir isso, tá? A sua projeção, ela vem muito de acordo com o seu estado emocional. Então você precisa estar com os chakras limpos, com os chakras mais alinhados. Você precisa estar com um estado emocional bom para que você esteja realmente acessando seres de bem, né? Seres que não vão te fazer mal, seres que não vão te sugar, te enganar e etc, te levar para lugares ruins e tudo mais. E nunca faça acordos ou contratos numa projeção astral.
tá? Não faça. Não faça. Porque você fala, ah, mas era meu mentor. Não. Não. As coisas na projeção astral, quando você não está tão lúcido, ela vem muito simbólica. Por isso que as pessoas muitas vezes confundem com sonho. Porque se você acha que você sonhou, você tem fragmentos de imagens e de cenas de coisas. Aí você acha que você sonhou. Aí vem como símbolos. Nossa mente interpreta aquilo ali como símbolos, como algumas coisas mais simbólicas, mais geometrias sagradas. E você acha que é uma coisa surreal, assim, no sentido de... Ah, não tem nada a ver, não é... Não tem disso, né? E na verdade, você tem uma lucidez maior, tá? Como que eu posso dizer? Você tem uma continuidade de memória. Você tem uma continuidade de memória. Tudo que está acontecendo aqui você vê. E quando eu projetei e eu subi em termos de dimensões, eu olhava assim pra mim, né, como o personagem Michel, eu olhava e falava, cara, tá tudo está alinhado e perfeito assim, maravilhoso. Porque eu olhava, muitas vezes a gente olha uma situação da nossa vida, a gente acha que foi injustiça, que foi isso, que foi aquilo. E quando você olha nessa percepção, né, de que, pô, não existe injustiça, começa por aí. O mundo é justo, a vida é justa, a criação ela é equilibrada. Então não existe injustiça. Logo, aqui, nossa consciência pequena, dentro da matéria, a gente acha que existe. Mas quando a gente olha de outro plano, a gente olha de cima, eu olhava as situações da minha vida, várias situações difíceis, eu olhava, cara, tudo se encaixa. Tudo perfeito, a vida sempre me deu tudo que eu precisei, tudo que eu quis. Eu olhava assim, tudo perfeito, perfeito, perfeito. E também é uma percepção que não tem como explicar. Não tem como explicar. Tá? Um grande perigo que tem em relação a isso, pelo menos eu vi isso em algumas pessoas. Eu não tive isso na projeção astral, eu tive isso quando eu despertei. Mas na projeção astral, a experiência da projeção astral eu acho importante para você entender o que está acontecendo. É importante para o meu trabalho, né? Como eu trabalho com apometria, como eu trabalho com limpeza energética de ambientes e de empresas, eu vou de forma astral para fazer essas limpezas, né? Fisicamente, né? Principalmente nas limpezas energéticas, eu vou fisicamente também, mas eu vou de forma astral principalmente, né? Para limpar o campo espiritual mesmo do local. Então eu preciso para o meu trabalho, é uma coisa rotineira para mim. Mas um perigo que eu vejo em algumas pessoas que não trabalham com isso, assim como eu, é que as pessoas têm uma fuga da realidade, uma fuga da vida com a projeção astral. Querem ficar mais para lá do que para cá. E isso acaba causando algumas instabilidades emocionais, umas interpretações fantasiosas com algumas coisas também, uma obsessão. Usar essa palavra é bom. Obsessão pela experiência da projeção astral. Porque é isso que ela é uma experiência, tá? E na verdade é uma experiência que ela serve para você expandir a consciência, para você ter a certeza da continuidade da vida, né? Tem gente que acha que a vida é uma só, que isso aqui acabou, né? E não é, cara, não é. Você quebra, uma coisa que me ajudou muito, você quebra o apego ao mundo material. Muitos apegos que você tinha à materialidade, ao plano físico, você perde, sim. Cara, tipo, tem um amadurecimento. É um amadurecimento espiritual. Tá? Então acho que é uma coisa que vale a pena, assim. Vale você estudar, vale você treinar, você fazer exercícios, práticas, por mais que demore, né? Eu, para ter a minha primeira, foram 3 anos, imagina. Então é importante que você tenha isso também para que você consiga ter experiência, você expanda a sua consciência, você tenha uma percepção diferente da vida e de tudo, tá? Então, faça isso, tá? Se você precisar, quer comentar alguma coisa aqui embaixo, comenta. Se você já teve uma experiência, comenta. Se inscreve aqui no canal para que você possa continuar tendo conteúdos como esse daqui. Compartilha com quem se interessa por esse tipo de conteúdo e curta o vídeo para que o YouTube possa entregar para mais pessoas, tá bom? Gratidão por estar aqui. A Ela Cash.